Ei, antes de tudo, me conta aqui nos comentários. De onde é que você está assistindo esse vídeo? Quero ver até onde essa história vai chegar. Norte, sul, favela, capital. Porque hoje a gente vai falar de racismo. E não é qualquer caso. É aquele tipo de história que te dá raiva, te dá medo. E te faz pensar, e se fosse comigo? Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e faz com que mais pessoas escutem histórias que precisam ser contadas. Agora imagina isso, você está andando na rua tranquila e de repente leva um tapa. Só por ser negra, só por existir, só por estar ali. Mas o que o agressor não sabia é que aquela mulher era uma juíza. E o que aconteceu nos 4 minutos seguintes fez o Brasil inteiro parar. Quer saber como tudo virou de cabeça para baixo? Então, se prepara. Eu estava indo para uma audiência. Era só mais um dia comum no fórum. Vesti meu terno, prendi o cabelo, peguei minha pasta e saí de casa com aquele foco de quem sabe a responsabilidade que carrega. Andava pela calçada quando um policial me parou. Sem motivo, sem explicação. Me pediu os documentos com uma arrogância escancarada, o tipo de abordagem que a gente conhece bem. Eu entreguei mantendo a calma. Ele olhou meus documentos como se não quisesse acreditar. Me perguntou o que eu fazia naquela área. Eu disse com toda clareza, sou juíza, tô indo trabalhar. Ele riu. Uma risada debochada, como se fosse impossível aquilo ser verdade. Antes que eu pudesse terminar a frase, ele me interrompeu. Disse que eu estava mentindo. Disse que eu estava querendo bancar a esperta. A cada palavra dele dava para sentir o veneno da desconfiança e do preconceito. Até que, do nada, ele me deu um tapa na cara. Um tapa seco, forte, humilhante. Senti o rosto queimar. O tempo pareceu parar. O silêncio em volta foi absoluto. As pessoas na rua pararam. Ele me olhou com superioridade, como se tivesse certeza de que nada aconteceria com ele. Mas eu permaneci em pé. Olhei diretamente para ele e falei com toda a firmeza que aprendi a construir ao longo dos anos. Você acabou de agredir uma juíza. Foi nesse momento que ele empalideceu. Ele tentou disfarçar. Pediu desculpa, disse que foi um mal-entendido. Mas já era tarde. Algumas pessoas filmaram a cena. Em questão de minutos, o vídeo estava em todos os grupos, todas as redes sociais. O Brasil parou, não por mim, mas pelo símbolo que aquela cena carregava. Uma mulher negra agredida por ser quem é. Por ousar ocupar um lugar que muitos ainda acham que não nos pertence, a repercussão foi imediata. Manchetes, protestos, discursos inflamados. Mas o que doeu de verdade foi saber que se eu não fosse juíza, talvez ninguém tivesse dado bola. Talvez eu fosse só mais uma. Mas eu não fiquei quieta. Usei minha voz, usei minha posição. E o mais importante, fiz questão de lembrar ao país inteiro que justiça de verdade não escolhe cor, nem cargo, nem uniforme. Justiça de verdade é para todo mundo. O tapa que ele me deu foi a dor de muitas, mas a resposta que veio depois foi a força de todas nós. A corregedoria foi acionada no mesmo dia. O nome dele vazou em menos de 2 horas. Fotos, histórico, comportamento anterior. Era claro, não foi a primeira vez. Só foi a primeira que viralizou. Recebi ligação do presidente do tribunal. Ele me chamou para conversar, mas no tom da voz dele dava para sentir o constrangimento. Não era só solidariedade, era também medo. O sistema estava exposto. Enquanto isso, a mídia explorava cada detalhe. Alguns tentaram inverter a narrativa, dizendo que eu fui agressiva, que me exaltei. Mas o vídeo falava por si, e o país assistia em choque. Eu não dormi naquela noite, não pelo tapa, mas porque centenas de mensagens chegaram. Mulheres negras de todas as partes, contando histórias parecidas, algumas muito piores. A diferença? Ninguém gravou por elas. No dia seguinte voltei ao trabalho. A entrada do fórum estava cercada de jornalistas, câmeras, protestos pacíficos. Pela primeira vez, eu entrei naquele prédio não como uma juíza, comum, mas como símbolo de resistência. Na sala de audiência tudo parecia igual, mas o silêncio dos colegas era diferente. Tive que escutar comentários abafados,
olhares atravessados. Alguns tentavam me apoiar, outros só queriam que eu esquecesse. Mas esquecer? Como se a cada vez que eu fecho os olhos, sinto de novo o estalo daquele tapa. Ele não me atingiu só fisicamente. Ele veio para tentar calar. E eu escolhi falar, mais alto. A luta virou pública. Pediram minha participação em debates, entrevistas, até em programas de TV. Eu aceitei tudo, não por ego, mas porque entendi. Minha história precisava ecoar, porque o silêncio sempre favoreceu o opressor. Em uma dessas entrevistas, me perguntaram o que eu sentia. Eu respirei fundo e respondi: sinto que por muito tempo me treinei para caber, para não incomodar, para não parecer brava, arrogante ou difícil. Mas agora eu quero incomodar. E foi aí que a transformação começou. Não só em mim, mas em quem me ouviu. Recebi vídeos de escolas discutindo o caso, faculdades organizando rodas de conversa. Aquilo tudo tinha virado um movimento. E no centro disso, uma verdade incontestável. O racismo não se disfarça quando você veste terno ou tem diploma. Ele aparece mesmo quando você tem um cargo, uma voz, uma função pública. Porque o racismo não vê mérito, ele vê cor. Nos dias seguintes, o policial foi afastado. Temporariamente, disseram, um afastamento padrão. Mas a revolta não era só com ele. Era com o sistema inteiro que ensinou ele a agir assim e achar que sairia impune. Me chamaram para depor. Ironia, né? Eu, juíza, sentada do outro lado, tendo que explicar por que um tapa na minha cara foi sim racismo, como se aquilo precisasse ser traduzido em linguagem jurídica para ser real. Durante o depoimento, ele apareceu. Dessa vez de cabeça baixa, vestindo um terno mal ajustado. Nem parecia o mesmo homem que dias antes levantou a mão com tanta certeza de impunidade. Ele tentou justificar. Disse que foi um erro de abordagem, que não me reconheceu. Mas a pergunta ficou no ar. Se eu fosse branca, ele teria levantado a mão. A resposta ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Quando saí da sala, encontrei uma multidão esperando. Gente com cartazes, vozes unidas, gritando por justiça. Mas entre tantos rostos, vi uma senhora de cabelos grisalhos, chorando. Ela segurava uma plaquinha que dizia: por mim, por minhas filhas, por todas nós. Aquilo me desmontou, porque eu entendi que naquele momento eu não era só uma mulher que levou um tapa. Eu era a memória de cada humilhação calada, de cada abuso silenciado, de cada lágrima escondida atrás de um sorriso forçado. A justiça começou a se mover, devagar como sempre. Mas pela primeira vez, com os olhos da sociedade vigiando cada passo, a denúncia virou caso nacional. O Ministério Público entrou. O policial responderia por racismo e abuso de autoridade. Mas a maior vitória, não. Foi nos tribunais. Foi na consciência de quem assistiu. Porque aquele tapa reverberou, não ficou só em mim. Ele se espalhou e virou pergunta, virou conversa, virou ação. E cada vez que alguém lembrava da história, uma nova chama se acendia. Fui convidada para falar numa universidade. Um auditório cheio de jovens atentos. E naquele microfone eu disse: se querem nos calar com tapas, que a nossa resposta seja o eco da nossa voz em cada canto desse país. E eles aplaudiram, não só a mim, mas a resistência. Naquela universidade, depois do meu discurso, uma aluna me parou. Pele retinta, olhos marejados, caderno contra o peito. Ela disse: doutora, eu estava pensando em desistir do direito, mas depois de te ouvir, eu decidi continuar. Eu abracei aquela menina como se estivesse abraçando o meu passado, porque eu também já pensei em desistir. Já ouvi que não era perfil para juíza, já tive que provar 1000 vezes mais que colegas brancos. Já senti que não tinha espaço para mim. Mas ali, naquele abraço, eu entendi. Resistir não era mais sobre mim. Era sobre abrir caminho para quem vem depois. Era sobre transformar dor em força. E não deixar que o medo tomasse conta do nosso futuro. Enquanto isso, o caso ainda repercutia. Organizações começaram a se mobilizar. Foi criada uma frente parlamentar sobre racismo institucional. Campanhas começaram a surgir nas redes com minha imagem. E mesmo com críticas,
Eu segui. Firme. Sim, críticas. Vieram de todos os lados. Gente dizendo que eu queria aparecer, que exagerei, que vitimismo não ajuda em nada. Mas toda vez que alguém dizia isso, mais histórias chegavam até mim. De mulheres negras, de mães, de meninas que enxergaram esperança na minha voz. Um dia fui chamada por um grupo de juízas negras, mulheres como eu que venceram a estatística, mas ainda enfrentam olhares tortos nos corredores do poder. A gente se olhou e entendeu, sem palavras. Não estamos mais sozinhas. Decidimos fundar uma rede, uma Aliança Nacional de Mulheres Negras do Judiciário. Nosso objetivo? Apoiar, fortalecer, denunciar. Porque o sistema só muda quando a gente se organiza. Voltei ao tribunal semanas depois, cabeça erguida. Dessa vez, quem abaixava os olhos eram os mesmos que antes me tratavam com condescendência. O peso da opinião pública fez o sistema tremer. E pela primeira vez, eu vi medo no rosto de quem sempre teve o controle. E mesmo assim, ainda escuto o estalo do tapa, às vezes, quando o silêncio da noite chega. Ele me lembra que a luta é diária. Que a justiça, apesar de ser meu trabalho, ainda é um privilégio para poucos. Mas aquele som também virou símbolo. Porque contra a vontade dele, o tapa não me calou. Ele me empurrou para frente e me fez entender que toda a minha história, cada dificuldade, cada porta fechada, me prepararam para esse momento. Hoje, quando me perguntam como superei, eu respondo: não superei, transformei. Porque a dor pode afundar, mas também pode elevar quando encontra propósito. E o meu agora é garantir que nenhuma outra mulher tenha que passar por isso e se calar. O Brasil parou por 4 minutos, mas que bom que parou. Às vezes, o país precisa parar, para escutar o que sempre ignorou. Aquela pausa de 4 minutos não foi um silêncio qualquer. Foi o grito sufocado de gerações inteiras que nunca foram ouvidas. Foi o tempo que o Brasil precisou para enxergar, ainda que por um instante, a verdade que sempre evitou encarar. Desde aquele dia, nada mais foi igual. Não porque tudo mudou de repente, mas porque alguma coisa lá no fundo se quebrou. Uma barreira invisível, uma estrutura de impunidade, um pacto de silêncio. E quando isso quebra, não tem mais volta. Começaram a surgir outras denúncias. Outras mulheres criaram coragem. E cada voz que se levantava ecoava como um tijolo tirado desse muro antigo e podre chamado racismo estrutural. Um muro que, sim, ainda está de pé. Mas agora com rachaduras. Eu continuei usando minha toga, mas algo em mim mudou. Eu não entrava mais em silêncio nas audiências. Eu ocupava, com olhar firme, com postura reta, com voz clara, não para me impor, mas para lembrar que eu tenho o direito de estar ali, e que outras também terão. E não pense que foi fácil. A cada dia que passa ainda enfrento resistência, comentários velados, boicotes discretos, olhares de desconfiança. Mas agora, eu não carrego mais o peso sozinha. Carrego comigo um movimento. E isso me dá forças que nunca tive antes. O policial foi julgado, condenado. Não como exemplo isolado, mas como parte de um sistema que, enfim, começou a ser cobrado. Ele pediu desculpas publicamente. Mas a sociedade também entendeu. Não basta pedir desculpas. É preciso mudar. E sabe o que mais me marcou? Foi o dia em que uma mãe me mandou uma carta. Ela dizia: minha filha desenhou você com uma capa de super-heroína, porque para ela agora ser juíza é possível. Eu chorei, não de dor, mas de vitória. Porque no fim das contas, essa história não é só sobre racismo, justiça ou poder. É sobre representatividade. Sobre mostrar que nosso lugar não será mais negado, que não seremos mais empurradas para o silêncio, que cada tapa que tentarem nos dar será devolvido com coragem. E se você chegou até aqui, leva isso com você. Nunca duvide da força de uma mulher negra. A gente não só resiste, a gente transforma. O Brasil pode ter parado por 4 minutos, mas o movimento que nasceu depois disso vai durar gerações. Essa é a moral da minha história. Não aceite menos. Não se cale. E, principalmente, continue. Porque cada passo seu abre caminho para muitas outras. E, no fim, isso é justiça de verdade.
Depois que tudo aconteceu, as portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir, mas não por gentileza. Elas se abriram por pressão, por vergonha, pela força de um país que finalmente começou a enxergar que racismo não é exagero, é estrutura. Recebi convites de universidades fora do Brasil. Quiseram ouvir minha história, entender o que aconteceu, como a justiça brasileira lidou com o caso. Mas principalmente quiseram saber como eu continuei de pé depois da violência. E eu sempre respondo o mesmo: eu não continuei de pé sozinha. Foi a rede, foi o povo, foram as mulheres que me deram força. Foram os olhos de cada menina que se viu em mim. Foi a lembrança da minha avó dizendo: nunca abaixe a cabeça para ninguém, minha filha. Essas palavras viraram meu escudo. Comecei a escrever um livro, não por vaidade, mas por necessidade, porque essa história não pode ser esquecida. Ela precisa ser registrada, precisa ser ensinada, para que o tapa não se repita, ou se repetir, que encontre uma resposta ainda mais forte. Nas redes sociais, virei referência. Me chamaram de símbolo, de resistência. Mas o que mais me tocou foi uma mensagem simples: obrigada por existir. Essas palavras me quebraram, porque por muitos anos eu mesma duvidei da minha existência como suficiente. Hoje, caminho diferente. Cada passo é firme, cada fala é intencional. Sei que tudo o que eu disser pode inspirar ou incomodar. E tudo bem, porque se o meu lugar incomoda, é sinal de que ele sempre foi negado a muitas. E o mais importante, essa história não é só minha. Ela é de todas nós, de quem veio antes, de quem vem depois, de quem todos os dias enfrenta o peso de ter que provar que merece respeito, dignidade e humanidade. Por isso, se você está vendo esse vídeo agora, eu te peço: não deixe essa história morrer. Compartilhe, comente, discuta, ensine, porque cada vez que ela é contada, um pouco mais de justiça acontece. E a justiça começa pela consciência. Não permita que o silêncio volte. Não permita que o tempo apague, porque o Brasil precisa lembrar, sempre, que o racismo não é um detalhe, é uma ferida aberta, e só a verdade pode cicatrizar. Depois que tudo aconteceu, percebi que minha vida nunca mais voltaria a ser como antes. Cada passo meu começou a carregar um peso novo, não só o da minha própria história, mas o de tantas outras que nunca foram ouvidas. Comecei a andar diferente na rua. Não era medo, era consciência de que agora, qualquer lugar que eu entrasse, alguém me reconheceria. Alguém me olharia não apenas como juíza, mas como a mulher que resistiu ao tapa e que devolveu com dignidade. Meu nome virou manchete, mas por trás disso, continuava o silêncio dos corredores do fórum. Alguns colegas passaram a me evitar, outros tentavam parecer simpáticos demais, falsamente empáticos. A verdade é que ninguém queria falar sobre o que aconteceu, mas eu falava. Sempre que tinha oportunidade, eu falava. Em audiências, reuniões, palestras, entrevistas. E toda vez que eu falava, via nos olhos de alguém aquele brilho de identificação, como se cada palavra fosse um espelho. Teve um momento que nunca vou esquecer. Estava em um restaurante sozinha, almoçando rápido entre uma audiência e outra. Um garçom negro, jovem, se aproximou e disse baixinho: "A senhora me representa." Ele saiu antes que eu pudesse agradecer. Aquela frase ficou em mim por dias. Me lembrou de onde vim, me lembrou do quanto tive que me calar para chegar onde cheguei, e do quanto me calei para tentar ser aceita num sistema que nunca foi feito para mim. Passei a me perguntar quantas vezes ao longo da vida aceitei pequenos racismos por medo de parecer difícil. Quantas vezes ouvi piadas, questionamentos, desconfianças, e apenas sorri para seguir em frente. Tudo isso voltou à tona, mas agora era diferente. Eu não precisava mais abaixar a cabeça. Não precisava mais fingir que não doía, porque já tinha doído o suficiente. E se aquele tapa serviu para alguma coisa, foi para me acordar de vez. Comecei a visitar escolas públicas. Queria conversar com jovens pretos e pretas que sonhavam com o impossível. E em cada sala que entrei, via olhos arregalados quando eu dizia que era juíza. Não era comum para eles verem alguém como eu naquele lugar. E eu dizia, com todas as letras:
É possível. Não vai ser fácil, mas é possível. E vocês têm todo o direito. Alguns choravam, outros me abraçavam, e eu também chorava, porque ali eu via a semente. A mudança que a gente sonha não começa no topo. Ela começa nessas trocas pequenas, sinceras. Começa na esperança de uma criança preta que pela primeira vez se vê no lugar de poder. Minha luta ainda continua. Ela não terminou com uma condenação. Ela não se resolve com um caso. O racismo não desaparece porque alguém foi punido. Ele só muda de roupa. Só fica mais sutil. E a gente tem que continuar atento. Mas se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que ninguém pode tirar da gente o que a gente constrói com coragem. Porque o que eu carrego agora vai muito além de um título. Eu carrego história. Eu carrego memória. E carrego um compromisso que é maior que qualquer toga. O compromisso com a verdade. Meses se passaram. A rotina começou a se ajustar, mas a cicatriz ficou. Não no rosto, porque o tapa não deixou marcas visíveis, mas na alma. Uma marca que me acompanha, que lateja em silêncio toda vez que escuto alguém dizer: mas será que foi racismo? Mesmo? Certa manhã estava no tribunal revendo processos, quando a oficial de justiça entrou apressada na sala. Disse que havia uma situação urgente no saguão. Desci. A cena que encontrei me paralisou. Uma mulher negra, jovem, estava sendo revistada por 2 seguranças, de forma agressiva. Um deles já com a mão no braço dela, como se fosse algemá-la. A acusação? Ela teria se recusado a mostrar o crachá, mas ela era advogada. Estava com a carteira da OAB na mão. A mesma cena, o mesmo padrão, o mesmo script podre se repetindo diante de mim. Mas dessa vez não foi comigo, foi com ela. E foi naquele instante que eu percebi: o mais chocante não foi o tapa que recebi. O mais chocante é saber que ele não foi o último. Intervi na hora. Me identifiquei, gritei. Fiz questão de que todos vissem, todos ouvissem. Os seguranças recuaram, visivelmente constrangidos. Ela chorava, tremia, e ali, de frente para mim, me disse em sussurro: eu achei que ia ser presa. Achei que ninguém ia me ajudar. Abracei aquela mulher, como eu fui abraçada um dia. E naquele abraço entendi tudo. Essa luta não termina. Ela se reinicia todo dia em algum lugar, em cada estação de metrô, em cada loja, em cada repartição pública, em cada corredor de fórum onde nossa pele ainda é olhada como ameaça. O tapa que me deram virou manchete. Mas os que continuam sendo dados, sem testemunhas, sem câmeras, sem reação, esses são os que mais doem, são os que alimentam o sistema. E é por isso que eu sigo. Porque o verdadeiro fim dessa história ainda não chegou. Mas quando chegar, ele vai ser escrito por todas nós. Com sangue, com suor, com coragem. E quando isso acontecer, o Brasil não vai parar por 4 minutos. Se essa história te tocou de alguma forma, não deixa ela morrer aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que é o racismo no Brasil de verdade. Sem filtro, sem disfarce. E agora eu quero te fazer um pedido especial. Escreve aqui nos comentários a frase "Justiça para todos sem exceção". Vamos lotar essa parte de baixo do vídeo com vozes que se recusam a ficar em silêncio. Aproveita e deixa seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz histórias reais que precisam ser ouvidas. Juntos, a gente transforma a indignação em consciência e consciência em mudança.